Bom dia a todos de Amarante do Maranhão. Eu sou o pastor Misael Aragão, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Amarante do Maranhão. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Em Mateus 1:23, nos é informado que a Virgem Maria iria dar à luz a um filho, e esse filho seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse é o significado do nome Emanuel. Mas você já se perguntou por que Deus se tornou homem? E uma das razões pelas quais Deus se tornou homem foi para nos revelar Deus. Então, Deus se tornou homem para nos revelar Deus. E ele se torna homem na pessoa de Jesus Cristo. Nós nunca poderíamos conhecer a Deus, a menos que Deus se revelasse a nós. Porque Deus é um espírito e Deus, ele é invisível. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos tocá-lo, nós não podemos cheirá-lo. Deus, ele é imenso, ele é maior do que todo o universo. Então, a única forma de nós conhecermos a Deus era se Deus se revelasse para nós. O homem, procurando por seus próprios métodos, não consegue encontrar Deus, pois Deus, ele é o Criador e não a criatura. Deus, ele é o autor da criação. E procurar Deus na criação é como se você procurasse o Monteiro Lobato, que é o criador da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso é impossível. É como se a Emília, uma das personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, procurasse Monteiro Lobato para dialogar com ele. Isso seria impossível, porque Monteiro Lobato, ele é o criador. Mas isso poderia ser possível se Monteiro Lobato, por exemplo, se tivesse tornado um personagem de sua própria história. Mas a verdade para com Deus é que Deus, ele se escreveu na sua própria obra. E por isso nós podemos conhecer a Deus, nós podemos falar com Deus, nós podemos nos comunicar com esse Deus, porque Deus, ele se tornou um de nós. Ele se escreveu na sua própria obra. E ele faz isso através de Jesus Cristo, aquele que também é chamado de Emanuel. Nós precisamos que Deus se mostre a nós. E Deus se tornou homem para se revelar a nós. Ninguém conhece o Pai, exceto o Filho de Deus, Jesus Cristo, e aquele a quem o Filho o revelar. Jesus diz o seguinte: aquele que me viu, ele diz isso a Felipe, viu o Pai. Por que Jesus disse a Felipe que aquele que vê o Filho, aquele que vê Jesus Cristo, vê também o Pai? Porque o Filho, ele é igual ao Pai. Ele é o Deus eterno manifestado na carne. Ele está dizendo a Felipe: eu sou Emanuel. Eu sou aquele que revela Deus. Eu sou a imagem exata do ser de Deus. Então você está me vendo, você está vendo Deus, pois eu sou Deus. Como é maravilhoso que o nosso Deus, ele não é um Deus oculto, ele não é um Deus distante, ele é grande, ele é poderoso, ele é glorioso e ele é transcendente.
E ele também, diz a Escritura, é fogo consumidor. Mas ele também é um Deus imanente. Ele não é apenas um Deus transcendente, que transcende o universo, que está fora do universo, mas ele é um Deus imanente. Ele se tornou parte de sua criação. Ele se aproxima de nós e ele é misericordioso e gracioso. Há muitos deuses falsos que os homens servem, e esses deuses, por exemplo, são deuses distantes, deuses que estão longe, deuses que estão além da criação e não se manifestam na criação. Mas o nosso Deus, ele é o nosso Pai. Ele é o Deus que se revela em Jesus Cristo. Ele é o Deus que veio a este mundo para nos salvar. E salvação é conhecer a Deus, a saber, Deus e Jesus Cristo, a quem Ele enviou, são a vida eterna. Deus e Jesus Cristo, conhecer eles é a vida eterna. E a essência de ser cristão é ter um relacionamento vivo com Deus. E isso só é possível através de Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, o Salvador. Isso é ser cristão, um relacionamento vivo com Deus. E não dá para você ter um relacionamento vivo com Deus, ao menos que você tenha esse relacionamento por intermédio de Jesus. E você e eu não ousamos ir até o Senhor a menos que nós conheçamos a Deus. E se conhecemos a Deus, nosso lugar é na casa de Deus, para desfrutar a Deus e para louvar a esse Deus maravilhoso que se tornou um de nós e que sofreu na carne a punição dos nossos pecados. Então, essa era a mensagem que eu tinha para você nesta manhã. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida de sua família. E eu também estendo já o convite para que você visite a nossa igreja, que fica no centro de Amarante do Maranhão, na Avenida Deputado Larroque, número 1080. E lá você pode adorar a Deus juntamente conosco. Domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Domingo às 7 horas da noite, ou às 19 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E na terça-feira, também às 7 horas da noite, nós temos a nossa reunião de oração e doutrina, onde nós oramos pelos pedidos de oração das pessoas, oramos pela cidade, oramos pelo enfermo. Então, vá conosco e lá expresse o seu pedido de oração, a sua gratidão a Deus e ore juntamente conosco. E lá também nós aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Fica aqui estendido o convite para você. Será um prazer recebê-lo em nossa congregação. Que Deus possa nos abençoar e abençoar essa cidade e que ela se volte cada dia mais para o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra.